Eu já tinha sido liberta das drogas e do álcool, e ali eu decidi dançar para Deus. Eu comecei a adorar a Deus, porque eu me arrependi de tudo, de tudo, de tudo. Estava muito envergonhada de todos os pecados que eu tinha cometido. E ali eu comecei a dançar para Deus dentro desse quarto como uma bailarina. Eu queria agradar Ele, mas eu não sabia, eu não imaginava que eu ia ver Ele face a face. Quando eu descobri que Deus existia, quando Deus Ele me provou que Ele existia, eu já estava satisfeita em saber que Ele existia. Eu sabia que se eu orasse Ele ia me ouvir, que milagres iam acontecer. Eu sabia que a Bíblia era real, mas em nenhum momento eu imaginei que eu ia ver Ele. Isso para mim foi uma surpresa, foi algo que chegou a me assustar. Eu não imaginava que eu ia passar por isso. Eu já estava satisfeita em saber que Ele existe. E ali, dentro do quarto, eu falei para Deus, Deus, se um dia eu dancei no mundo por dinheiro, de forma vulgar, hoje eu vou dançar só para o Senhor. E eu dançava para Deus como uma bailarina. E eu fechava os meus olhos e eu imaginava pela fé o Senhor Jesus sentado no trono com uma coroa na cabeça. E eu me imaginava dançando para Ele. E eu mandava até beijinho assim, para Ele. Eu dançava para Ele. Para Ele, eu queria dançar para Ele. E aí eu fui para uma vigília. E era um culto pentecostal de corinho de fogo. E tinha muitos profetas naquele altar. E ninguém me conhecia, porque eu ainda não era a querida Dani. Eu não tinha canal, eu não tinha nada. Eu era uma ex-prostituta que tinha perdido tudo. Tava até carequinha, acabada, abatida. E ali, de repente, veio um profeta que desceu correndo na minha direção. Era um homem, eu acho que ele tinha uns 50 anos. Ele era meio gordinho até. Me chamou pra dançar. Eu fiquei com vergonha e eu não quis ir. Ele falou, vem dançar. E aí ele pegou na minha mão. E eu senti um poder passando pela minha mão. Uma energia, não tem como explicar. E quando eu pisei, eu não senti os meus pés. Pareceu que eu tava pisando na nuvem. E ali eu entendi que o ambiente tinha se transformado em algo sobrenatural. E de repente esse homem olhou pra minha cara e me disse assim, você é minha bailarina. E eu vou imitar a expressão dele. Ele fazia assim, ó. Você é minha bailarina. E ele começou a me imitar dançando no quarto, tipo. Ele me imitou dançando no quarto. E quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque. Porque eu parei na hora. Eu parei e fiquei olhando. Eu fiquei em choque. E aí, de repente, ele parou e me olhou. E do rosto dele sobressaiu outro rosto. E ali eu vi o rosto de Deus. E ali eu morri. Então, quando Deus Pai se apresentou para mim, Ele se apresentou sorrindo. Ele estava muito feliz. E Ele estava dançando. Ele estava fazendo uma festa. Pela minha salvação. E Ele mesmo foi